Vamos para mais uma oficina do Laboratório Audiovisual. Agora é o momento da fotografia. A gente já trabalhou bastante em cima da fotografia, mas estamos trazendo agora um convidado, né, o fotógrafo Jorge Ramos, que trabalha muito forte com a fotografia analógica, né? O filme ainda, né? Com toda a tecnologia antes da fotografia digital, né? Então ele vai trazer para a gente um aprofundamento maior sobre o tema fotografia, né? E sem mais delongas, o Jorge, melhor do que ninguém, se apresenta, né? E vamos seguir. Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, obrigado pela participação, obrigado, Renato, obrigado também pelo convite, né, para ministrar essa oficina. Primeiramente, eu queria justificar, na verdade, que essa oficina a gente faria nesse período agora presencial. Mas eu tive um problema familiar em casa e aí fiquei impedido de viajar agora. Mas em um determinado momento nós vamos ainda acertar de fazer essa oficina presencial e de maneira mais prática, né? Eu pensei, primeiramente, então, né, que a gente faria, tendo em vista o planejamento de fazer a oficina de modo presencial, eu tinha dividido esses 5 dias em 2 momentos. Os 2 primeiros dias a gente falaria muito mais de teorias, ou seja, de pensar um pouco a produção fotográfica enquanto esse exercício, né, de a gente ir, olhar um objeto, escolher o ângulo para esse objeto, clicar. E depois de clicar, o que a gente faz com essa imagem, né? Então, esse primeiro momento seria muito para pensar um pouco essas dinâmicas da fotografia, muito a partir de um texto que eu estou lendo agora, que eu estou estudando, já venho há algum tempo, né, que é o Boris Kosoy. Boris Kosoy é um fotógrafo e professor teórico, né? Então, que ele vem pesquisar justamente essas relações dentro da fotografia, a fotografia enquanto documento, a fotografia enquanto história, a fotografia enquanto ficção, né? Criação de histórias, contação de histórias, digamos assim. Então, um pouco nesse percurso. Então, voltando, como eu redistribuir esses conteúdos para a gente trabalhar agora? Então, primeiramente, eu vou propor a gente falar um pouco de fotografia analógica, fotografia de filme, né? Como ela se constitui, algumas características, algumas curiosidades de como ela se constitui. Então, eu preparei um slide para isso. Vou encaminhar depois esse slide para o Renato com o material em PDF e ele repassa para todo mundo, para vocês ficarem com os conteúdos, e lá também tem as referências bibliográficas, os sites onde vocês vão poder encontrar as referências. E lembrando também que caso queira dar uma parada, fazer uma pergunta, eu acho que é super válido também, não tem nenhum problema, né? Então é isso, a gente vai fazer agora, falar um pouco de fotografia analógica, já está aqui o slide. Depois eu vou tratar um pouquinho sobre a história da fotografia, falar um pouco desses percursos históricos, como eles aconteceram, trazer algumas curiosidades, que era o que eu ia falar aqui do autor, que eu estava conversando um pouco antes com o Renato, que é o Hércules Florence. O Hércules Florence é um pesquisador brasileiro que lá no início, ainda no século XIX, estava pesquisando sobre fotografia e estava pesquisando uma coisa que todo mundo estava atrás naquele momento, que assim, mais do que conseguir uma imagem, seria fixar essa imagem. Porque a gente já conhece, a gente que eu digo ser humano, né? A gente já conhece a produção da imagem, a forma como a imagem é composta no interior de uma câmera escura, por exemplo. Isso a gente já conhece há 5.000 anos. Os chineses já usavam a câmera escura. A câmera escura, para quem não sabe, é o princípio básico da fotografia, ou seja, a câmera escura basicamente é uma caixa fechada, todos os lados fechados, e um único buraquinho por onde a luz pode entrar na frente, né? Essa luz, quando entra, ela projeta uma imagem ao fundo. É a mesma forma como funcionam os nossos olhos.
né? Então, a gente pode até brincar dizendo que a máquina fotográfica é uma analogia de como funcionam os nossos próprios olhos, né? E aí toda a pesquisa fotográfica, então, foi em cima de tentar fixar essa imagem. Bom, e para o final dessa nossa trajetória aqui, o que eu vou propor já é justamente falar um pouquinho mais de referências fotográficas, de fotógrafos, principalmente dentro do campo da documentação, dentro do campo das artes. São campos que se associam muito, né? Assim, dentro da história da fotografia. As referências, claro, no Brasil, no mundo e principalmente aqui no Pará, vou mostrar algumas coisas também para vocês. E falar um pouquinho, para finalizar, né, isso já mais próximo lá do sábado, para finalizar, então, falando um pouco dessa questão das tramas, e da ficção e da trama na fotografia, ou seja, como a gente conta as histórias, né? Que elementos a gente tem disponíveis para contar uma história a partir de imagens, né? A gente sabe que a gente conta e sabe contar muito bem uma história com as nossas palavras, né? Ou seja, isso é uma linguagem, uma forma, então, de tu apresentares uma determinada expressão. A fotografia vai ser isso também, só que ao invés de palavras, a gente vai estar com imagens, né? Então, vamos lá. Tá ok aí para vocês? Alguma dúvida Tá, prévia? eu só um trovão aqui que eu imagino que seja chuva aí, né? Cara, tá chovendo muito forte. Eu vou fechar mais a janela aqui. Eu só ouvi assim, brrr. Aqui tá um céu aberto até. De madrugada. Não, começou a chover novamente, então. Que bom, né? Que bom, porque estava tudo muito seco. Mas pode seguir, tá ótimo. Tá jóia, então. Então, seguindo aqui, vamos lá. Fotografia analógica, né? Técnica e prática. Justamente técnica e prática, porque em um determinado momento nós faríamos essa prática também, mas isso vai ficar para outro momento. Então, aqui ao lado eu já coloco alguns filmes fotográficos, né? Nesse momento agora aqui eu não estou vendo a tela de vocês, então, Renato, qualquer dúvida pode me interromper, tá? Tá. Beleza. Então vamos lá, né? Primeiramente pensar ver o que é o filme, né? O que é o filme, o que é o formato, o que é a estrutura desse filme, o que são as sensibilidades ISO, o que é a exposição. Isso tudo, apesar de eu estar falando de uma tecnologia não superada, né? Mas uma tecnologia que ela já avançou bastante, ou seja, a gente já não faz somente fotografia de base química com esses filmes, a gente faz fotografia de base eletrônica, né? Ou seja, câmeras digitais, celulares, etc. Nesse momento que eu estou falando sobre filme, é como a gente chama justamente esse suportezinho aí. É esse que está aqui ao lado. Desse lado, no caso. Sim. Então, o que a gente chama de filme é isso, né? Não é o filme no sentido do cinema, do vídeo, né? Então, vamos lá. O que é o filme, né? O filme fotográfico, ele é, sobretudo, uma coisa muito simples, né? Esse suporte flexível, ou seja, transparente, de base plástica, um acetato, né? Sobre ele são aplicadas, então, camadas de misturas químicas, né? Basicamente, é uma camada de gelatina com prata. Aqui ao ladinho, ó, vocês estão vendo, são imagens de microscópio, por exemplo, de um filme fotográfico. Então, o que a gente tem? A gente tem as imagens, esses pequenos pontinhos de losango, de triângulo, etc., né? São vários elementos de prata, né? Da substância mesmo prata. São os aletos de prata, os sais de prata. Né? Esses sais eles são misturados a uma camada de gelatina e ela é, né, aplicada sobre essa camada. Então, isso é o filme fotográfico. E por que a prata? Então, vamos lá. Mais ou menos lá pelos anos no final do século XVIII para o XIX, se descobre que a prata tem uma característica muito contundente, que é ela ficar preta. Ela muda de estrutura quando ela recebe luz. Né? Então, a prata, que é um líquido prata, né? Metalizado, ele, na presença da luz, ele fica preto. Né? Então, a prata ela tem essa característica. E isso serviu para desenvolver na frente justamente a base da captura fotográfica. Por quê? Porque onde
a prata dentro desse espaço aqui, né? Se vocês olharem essas imagens, pequenas imagens que estão aqui sobre esse filme, vocês vão ver, né, que tem o preto e o branco aqui nesse caso. O que é o preto? É tudo que é luz, né? Tudo que a luz tocou ali, ela vai formar enquanto sombra e luz, né? E o que é o branco é justamente o que é essa ausência de luz. Isso é uma imagem em negativo, ou seja, quando a gente inverte ela, né, a gente vai ter o contrário disso. Onde é preto vai ficar branco e onde é branco vai ficar preto. E aí a gente tem a imagem formada. Então, isso é graças justamente à prata. Né? Se a gente ter uma ideia, assim, pensar um pouco ainda de maneira mais técnica, com algumas informações, né? Aqui no cantinho tem essa informação, então, dizendo, né? O filme fotográfico não processado, ou seja, aquele filme fotográfico que a gente ainda comprou lá na loja e tudo mais, ele tem aproximadamente uma quantidade de grãos assim enorme, né? Ó, 500 milhões de grãos por centímetro quadrado, né, de sal de prata. E numa foto a gente tem aproximadamente aí 4 milhões e 500 mil, que é o que sobra, né? Depois disso é tudo lavado. E aqui no cantinho a gente tem o exemplo das bobinas fotográficas. Não sei se todos vocês já viram ou conhecem os filmes, imagino que sim, né? Seguindo, então, nós temos aqui os tipos de filme, né? Vamos lá, então, falar dos tipos de filme. Então, algumas nomenclaturas que eu vou tratando. Caso apareça alguma dúvida, vocês podem interromper e perguntar, mas, de modo geral, são nomenclaturas que a gente trata diretamente na fotografia até hoje. Né? Então, a gente tem os tipos de filme. Quais são os tipos desses filmes? A gente tem os tipos de filme que são, basicamente, filmes filme negativo ou filme positivo. Né? O que é o filme negativo? A imagem do filme negativo ela é invertida, ou seja, as cores estão invertidas ali. E no caso do preto e branco, a luz e a sombra vão estar invertidos ali, ou seja, o que é sombra vai estar. O que era para ser sombra e preto na imagem vai estar claro, e o que era claro, que é para ser sombra, vai estar escuro. Então, né, basicamente vai ser isso. Da mesma forma, um negativo colorido, tu vai ver a inversão das cores. Né? Ou seja, onde é amarelo vai ser azul, né? Onde é vermelho vai ser verde, e assim por diante. Como isso vai aparecer, a gente vai entender mais na frente quando eu mostrar o espectro, a ideia do espectro de luz. Né? Então, a gente tem esses tipos de filme. Filme negativo colorido e filme negativo preto e branco, os mais comuns, usuais, coisas que vocês ainda encontram na casa de vocês, possivelmente, arquivos de família. Os filmes positivos, preto e branco e colorido, são os famosos slides. Não sei se vocês conhecem, mas são aqueles filmes que a gente colocava em pequenas retroprojetor, né? Para projetar, exatamente. Esses filmes eram muito comuns também, né? Algum tempo atrás, era muito utilizado, principalmente no jornal e na documentação, porque são filmes que já te trazem, então, mais ou menos pronta ali, né? A imagem, tudo certinho, vai ser só colocar no projetor e colocar para ver, né? E a gente ainda tinha outros dois tipos de filmes, que são os filmes de negativo colorido infravermelho e o preto e branco infravermelho. São filmes já que, na medida em que a tecnologia das imagens, porque isso também, claro, é tecnologia, na medida em que isso vai avançando, a gente tem outras formas de conseguir captar a luz, né? E entender a luz, na verdade. Né? As pesquisas ópticas, as pesquisas sobre luz, elas continuam no campo da ciência, no campo da cultura, das artes e da indústria. Esses conhecimentos são então, aproveitados para a construção desses produtos. Né? Então, a gente tem o que é o negativo, uma fotografia infravermelha? Na verdade, é uma fotografia que vai estar lendo a luz dentro de um espectro infravermelho, que vai estar abaixo, né, ali do espectro de luz que nós enxergamos. Então, já vai criar um tipo de imagem bem diferente. Né? Para além disso, ainda a gente tem os filmes negativos e positivos também, que são os filmes de cinema. Né? Então, são também tipos de filmes que são feitos especificamente para máquinas de cinema. Rolos bem grandes, para aquelas máquinas grandes,
Vocês podem jogar, né, no Google, né, máquina antiga de cinema, para vocês verem, então, ter uma ideia de como que elas sejam. Esse filme que tu tá falando é aquele rolo grandão que ia em cima É o da rolo câmera. grandão. Isso, exatamente. E Quando eu ao estiver mesmo falando tempo, de filme, quando eu estiver falando de filme, geralmente eu vou estar falando disso aí, né? Dessa película aqui, tá. mas assim, qual é a diferença dele do negativo de foto? Tipo, em tamanho e. Ah, não, isso daí justamente no próximo slide aqui que eu vou falar de formatos de filme, né? A gente entra numa outra questão. A fotografia, então, começou a ser desenvolvida não como essa câmera pequena que nós temos, ao contrário. Uma foto, para ela ter. A foto era o tamanho do negativo, ou seja, o tamanho da base na qual a gente fazia a impressão ali. Vocês já devem ter visto também aquelas câmeras de folha, onde a pessoa vai atrás da câmera, se cobre com um tecido, né? Então ela fazia uma foto ali, digamos, desse tamanho, o tamanho de um vidro de 4 por 5 polegadas, e a foto final só poderia ser daquele tamanho. Durante muito tempo, a fotografia, então, esteve presa, digamos, a esse formato, que era o formato onde se capturava a imagem. Tanto que para ampliações grandes, ou seja, para fazer fotos grandes, tamanhos reais, assim, uma foto de 1 metro por 1 metro, antigamente se precisava de uma câmera com um filme, ou seja, um sensor, né, desse tamanho, de 1 metro por 1 metro. E só depois, né, com o desenvolvimento, então, dessas pesquisas químicas e do desenvolvimento do filme fotográfico, é que a gente tem, então, a possibilidade de entrar naquilo que foi tratado naquela aula de vocês sobre o Walter Benjamin, que é a reprodução da imagem, né? A Rodrigo, que ele tá fotografia, falando. a princípio, ela não é Ele reproduzível. está comentando sobre a aula do professor Rodrigo. Isso, exatamente, professor Rodrigo, tinha esquecido o nome dele. Nesse primeiro momento, a fotografia não era reproduzível ainda, né? Porque cada foto era única, né? Era possível fazer várias, mas cada uma era única. Na medida em que a gente tem o filme fotográfico, a gente tem um registro e a partir desse registro a gente pode ir fazendo cópias, né? Então primeiro surgiu esse filme aí que é um rolinho que chama 116 milímetros, 116 e o 120 e o 127. Esses três que são os três pioneiros, basicamente são filmes mais ou menos do mesmo tamanho, feitos para máquinas específicas que comportariam eles. E são exatamente esse filme de base de acetato transparente com as camadas de prata. Já gera uma imagem negativa e essa imagem negativa ela poderia ser reproduzida justamente no papel de diversos tamanhos, né? E aí aconteceu então esse boom da fotografia, né? Ao mesmo tempo muitas marcas começaram a produzir. A gente tem esses grandes polos de produção: Europa, Japão, Estados Unidos. Existe a Kodak, existe a Fuji, existe salvo engano, é a Lomo, né, que era uma empresa russa, né, mas tem diversas outras empresas bem grandes na Europa. Hein, Jorge, nesses primeiros filmes, já 116, 120, já tinha a ideia de várias poses, assim, ou era uma coisa meio única? Várias poses, inclusive bem mais do que a gente tem, né? Convencionou-se em determinado momento. O filme 120 ele tem quase 1 metro, o que vai dar 12 poses, e o filme 35mm ele tem quase 2 metros, o que vai dar 36 poses. Né? Então, nesse primeiro momento, a Kodak então lançou uma câmera que chama Brownie, que é uma câmera pequenina, quadrada, né, que era a câmera caixote, que chamava, mas foi a primeira câmera que possibilitou um deslocamento mais efetivo na rua. Né? Porque, primeiramente, o fotógrafo fazia ali, em determinados momentos, se a gente pensar, por exemplo, isso eu vou trazer no dia que eu for trazendo as referências, a história da fotografia. Se a gente pensar na primeira guerra que foi fotografada, a Guerra Civil Americana, o fotógrafo ele tinha que ir com uma charrete.
né? Então ele tinha uma charrete, atrás da charrete dele era justamente o laboratório fotográfico e a câmera, né? Então ele ia. Carregando tudo isso. Exatamente, ele tinha que carregar tudo isso. E era, imagina, era um trambolho, era um caminhão, literalmente, né? Uma charrete. Então ele tinha que parar, fazer a foto, processar ela ali mesmo. E reza a história de que muitas vezes esse fotógrafo mesmo no campo de batalha teve que alterar ali algumas posições, ou seja, trazer mesmo, né, balas de canhão, assim, eu não sei se ele chegou a mexer em corpos, por exemplo, mas ele precisou fazer isso, né, para documentar ali aquilo dali direito. Então, com o desenvolvimento, a gente tem esses primeiros filmes, e somente então. E aí é isso, né? Tem um boom da indústria, a indústria começa a produzir, isso começa a se transformar na sociedade. E aí, lá pelos anos de 1920, uma empresa, um inventor alemão, né? Uma empresa que é a Leica, que é uma empresa. Jorge, Oi. travou aqui, conta aí o raciocínio. Tá. Então, só voltando, né? Então a gente tem uma grande produção da indústria fotográfica, já grandes empresas crescendo muito, como a Kodak lança esse filme, né, como a primeira empresa a lançar esse filme de suporte de acetato, ela inventa isso, e começa as produções em fotografia. É legal pensar, tendo em vista uma linha do tempo, por exemplo, junto com a história do cinema, e foi muito, muito interessante, o Rodrigo também falou isso, né? Não dá para a gente pensar a história da fotografia fora da história do cinema também. São coisas que estão ali, são duas linguagens que se desenvolvem, mas que partem de uma mesma investigação, de uma mesma técnica, né? Então, lá pelos anos de 1920, a gente já tem o cinema, a gente já tem a fotografia consolidada, né? A gente já tem maquinários para fotografia, a gente já tem maquinários para o cinema. Então, o inventor alemão resolve uma questão que ele queria sair com uma máquina menor para a rua, né? Que ele tivesse versatilidade, porque como funcionava uma câmera Braille, tinha que parar, segurar ela aqui, né? Fotografar, aguardar um tempinho, fotografar, gira, né, para fazer a segunda pose. Isso já era muito dinâmico, pensando nas primeiras fotos que tu tinhas que vir para trás do pano, fazer uma foto, processar a foto, depois fazer uma segunda. Isso daí já tinha sido superado. Só que esse alemão pensou assim, que havia uma necessidade, digamos assim, né, de estar na rua, na vivência, né, digamos assim. Então, ele começa a desenvolver uma câmera a partir de um tipo de filme que foi desenvolvido para o cinema, que era esse filme com essas perfurações, né? Esse famoso filme com esses furinhos ao lado, né? Então, esse alemão desenvolveu essa câmera para a utilização desse filme de cinema. Claro, ele corta o filme de cinema, que eram rolos bem grandes, e passa a utilizar isso. Então, surge pela primeira vez, então, a máquina fotográfica Tátil. a máquina fotográfica compacta, né? Tu pode deixá-la aqui pendurada no ombro, né? Na alça, e sair por aí fotografando. Outra coisa que pode falar. Isso aqui, ano? Isso em 1920. 1920. Exatamente. Aqui, por exemplo, se a gente olhar o quadro do 1920 aqui na linha do tempo, né, vocês vão ver que ele está em branco. Não é que não tenha sido feito nada, mas aí, nesse momento, a indústria estava investigando outras possibilidades, né? E aí, quando a Leica lança, então, essa câmera, ela faz sucesso. Por quê? Porque é uma câmera que, para além de tudo, qualquer pessoa pode usar, em qualquer lugar, né? Tu não precisa de um grande aparato mais. Então, a partir daí, a fotografia, mais uma vez, ganha um novo fôlego e segue, né? O que a gente tem em meados aí dessa década entre 10 e 20? Tem a Primeira Guerra, né? E, justamente nesse período de 1920, a gente tem o pós-guerra, né? Que é onde as coisas voltam a ser desenvolvidas novamente. Então, de 1930 para lá, a gente tem de novo o desenvolvimento de outros formatos, outras câmeras, outros tipos
de possibilidades para fotografia, que vão deixando, na verdade, a fotografia muito mais simples, né? Em um determinado momento nós chegamos, o filme 220, que é o mesmo tamanho do filme 116 lá, do filme 120, ele era o dobro de espessura, então ele levava, aliás, o dobro de tamanho, então ele levava 24 fotos. Mas não era toda a câmera que conseguia compor ele. Por isso que, em determinado momento, a indústria padronizou, né, o 35mm e o 120. Esses formatos, né, essas numerações, elas têm a ver com numeração industrial, gente, tá? Não tem a ver só com tamanho. O 35mm tem a ver com tamanho, porque ele tem 3,5 centímetros mesmo, né? Mas o nome dele, digamos, industrial é esse 135. Tá? E aí foram desenvolvidos, então, vários outros filmes, né? Filmes como o APS, aqui já em 1900 para os anos 2000, que foi muito utilizado, porque era mais simples ainda, era uma caixinha que tu tira da câmera e coloca, tu não tem problema de abrir a câmera e queimar todo o filme, etc. Então eram, né, assim, soluções também muito mais práticas e para a vida cotidiana, onde tu tens cada vez mais a não necessidade de ter um fotógrafo profissional para registrar os cotidianos da vida, né? Então, a fotografia de família e tudo mais, né, passa a se desenvolver muito mais. Assim, é claro que a gente tem outros desenvolvimentos, né, muito mais detalhados, dá para falar aqui da fotografia, que é o surgimento, por exemplo, a criação de vários tipos de fotografia que foram surgindo. Porque em um determinado momento, se não dava para ir para a rua, as casas de fotografia, né, se constituíam como estúdios fotográficos. Então, você ia até o estúdio para fazer foto da família, etc. e tal. Justamente a partir dos anos de 1900 tem essa desligação, né? Então tu não tem mais necessidade, entre aspas, claro, de ter um fotógrafo no estúdio para fazer tuas fotos. Pode comprar tua câmera, fotografar. Inclusive, uma curiosidade interessante é que a Kodak, quando lançou isso, ela lançou a câmera, você comprava a câmera com o filme dentro, né? E quando fosse para terminasse, você levava essa câmera inteira numa loja, né? E o slogan, inclusive, da propaganda era assim: Kodak, você fotografa, nós fazemos o resto. Porque aí tu deixava isso lá e só voltava para buscar as fotos. E a câmera novamente já carregada, né? Então a Kodak criou também a Kodak é a grande responsável pela mercantilização da fotografia nesse sentido de popularizar a fotografia enquanto um produto, né, para ser comprado e ter todo esse sistema de uso. Mas eu acho que eu vou falar um pouco mais isso quando a gente for falar de história da fotografia, nesse geralzão aí. Né? Então, seguindo, a gente tem esses formatos, né? Os formatos dos filmes, então, a gente tem o formato mais comum em fotografia e cinema. Perdão. A gente tem esses formatos mais comuns em fotografia e no cinema, que é o formato 16mm, são filmes bem pequenos, assim, que foram muito utilizados, por exemplo, em câmera espiã, em câmeras... a filmadora do cinema passa também um pouco por isso, né? Nessa facilitação do uso. A indústria faz isso, né, para a gente. Então, a gente tem uma facilitação da utilização dessas tecnologias. Né? Então, esse formato foi um formato que durou bastante tempo, né? Eu não vou ler todo o texto, é porque eu vou entregar esse material para vocês, todas as referências, né? Então, basicamente, entender que a gente tem esses formatos. O que quando a gente fala é pequeno formato, médio formato, grande formato em fotografia? A gente está falando do tamanho da base, né? Que hoje, em fotografia eletrônica, vai ser o tamanho do sensor. Por que muitas vezes a gente fala, eu tenho um iPhone e o meu iPhone ele faz 14 megapixels. E a minha Canon aqui, que é uma câmera, ela faz 18 megapixels. Então o iPhone está quase lá e é melhor. É e não é. Porque aqui a gente vai estar falando de várias coisas. Por exemplo, o que a gente tem é uma questão de qualidade de imagem, nitidez de imagem, e outra coisa que a gente tem é o tamanho da imagem.
né? A nitidez, a qualidade da imagem vai ser dado pelos pixels, vai ser dado pela lente, etc. e tal. O tamanho da imagem vai ser dado pelo sensor. E aí é que tá. Por que ainda assim um iPhone não substituiria uma câmera fotográfica com aquelas lentes, etc. e tal? Por conta do tamanho da imagem, né? O sensor, no caso da câmera fotográfica, é desse tamanho aqui, assim, né? Um full frame, digamos, né? Um quadro total. E o tamanho do sensor do celular, sei lá, é muito pequeno, né? Então, só nisso a gente já tem uma ideia do que seria as proporções para uma imagem ampliada, digamos assim, né? Tanto projetada quanto impressa, viu, gente? Não tem essa coisa de, porque eu posso ampliar ela na parede com o meu projetor de 1 milhão de lumens. Depende também, né? Se tu tiver uma imagem ruim, tu vai projetar no tamanho de uma casa, mas não vai aparecer boa a imagem, né? Se tens uma imagem que é boa, mas ela é boa para esses dispositivos, como o celular, uma telinha, enfim, os álbuns, né? Vocês lembram dos álbuns? Se a gente, né, tem essa limitação, a gente não vai conseguir ampliar mais do que isso a imagem. Então, os formatos servem muito para a gente compreender isso, né? Principalmente em fotografia, a gente tem essas diferenças de formato. O cinema ele vai manter o mesmo formato ali, até porque seria muito complicado ter câmeras com um tamanho de filme que fosse o dobro desse 35 mm. E, mais uma vez, a título de curiosidade, o filme Oppenheim, do ano 2022, né? Quem foi que assistiu Oppenheim aí? Eu assisti já. Já assististe? Então, o Oppenheim foi feito com uma câmera que, em tese, seria esse filme daqui de cima, assim, né? Esse primeiro filme. Em filme analógico, eles aqui é gravaram? Oi? Eles gravaram em filme analógico? Oppenheim, sim. Oppenheim, o Star Wars, aquele último. Mas o Star Wars, o último? O último agora, A Vingança do Jedi, não, como é o nome? O Último Jedi. Star Wars, O Último Jedi, o Irlandês, que também ganhou o Oscar. Todos esses filmes foram filmados com câmera de filme e, claro, depois tem todo um tratamento mandado para edição, etc. e tal. Ele é digitalizado e tudo mais, né? O Oppenheim, o Nolan pediu para a IMAX, que é a marca da câmera, construir uma câmera que suportasse um filme que fosse 2 vezes o tamanho desse filme 35 mm. Ou seja, se a gente tem bem aqui esse filme no meio, perfurado, né? Que é um filme de cinema também, que todo mundo conhece. É o mesmo filme de cinema. Justamente o cara alemão lá pegou esse filme e trouxe para a fotografia, porque ele era muito mais prático. E por que tem os trilhos? Porque na máquina de cinema, esse filme precisa rodar muito rápido. Então, esses trilhos servem para ele não desandar dentro da estrutura da câmera, né? Para manter o caminho. Então, a IMAX, o Nolan solicitou a IMAX, eles fizeram essa câmera, que seria um formato, na verdade, que é quase o dobro desse 35 mm, que seria esse de cima. Aí olha o tamanho da imagem, né? Tens uma imagem de tamanho muito maior. Então, isso te dá possibilidades também muito maiores de tratar ali a imagem, seja em termos de edição, seja em termos de linguagem mesmo, né? Então, voltando, dentro da fotografia a gente tem esses formatos. O pequeno formato, que vai ali 16 milímetros, 8 milímetros, 35 milímetros, que são os tamanhos de filme. Os médios formatos, a gente tem o 120, o 220. O 220 já não existe mais, propriamente. O 120 é um filme que a gente ainda compra. Existem câmeras para isso, são câmeras... Geralmente, durante a história também da fotografia, foi muito utilizado na moda, no jornalismo, na imprensa esportiva também, mas principalmente na publicitária, de modo geral. Por quê? Porque era justamente isso. Tu tens uma imagem grande dentro do negativo, né? Podes ampliar ela em diversos tamanhos, ou seja, fazer um outdoor, fazer uma revista com uma qualidade muito grande da imagem, sabe? Então, esse formato era muito utilizado para isso. E o grande formato é o formato que hoje em dia é muito menos usual, né? Mas eram justamente esses formatos que seriam esse quadrado maior aqui, que é a película de 3x4 ou de 8x10, né? Que seria um filme só, para uma foto só desse tamanho.
Existem câmeras específicas para isso. Hoje em dia, muito difícil de encontrar, talvez caras demais, né? Seriam trabalhos muito específicos, né? Tem um fotógrafo japonês, eu não vou lembrar o nome dele, mas estava em uma exposição aqui em Belém e era impressionante. Todas as fotos ele faz com essas câmeras grandes, né? A câmera de Foley também, enfim, depois a gente vai falar de câmera. Ela tem uma característica que tu podes mudar um pouco a angulação, então tu consegues fazer mesmo uma foto quando tu vai fotografar do alto, né, que essas linhas elas vão começar a ir ou para o centro ou para fora, na imagem, no Foley ele consegue corrigir, né, e deixar a fotografia mais retinha. Então, eram fotos impressionantes nesse formato, porque pareciam janelas assim na parede, parece que tu ia conseguir passar por dentro, de tão nítida que a foto era. Né? Justamente porque a gente tem essas fotografias dentro de formatos diferentes. É diferente pegar justamente uma fotografia pequena dessa de 35 milímetros, ampliar o tamanho de uma parede. Não vai ter toda aquela impressão de que é a própria realidade ali na tua frente, sabe? E Jorge, Por aí, diga. eu tinha uma impressão, né, tipo, que o próprio filme 35mm normal, né, quando a gente tenta ampliar ele, né, que tu conseguiria tirar, vamos dizer, uma imagem digital dele com muito mais detalhe, nitidez e resolução do que qualquer câmera digital hoje, né? Isso não é real, então. Não necessariamente, porque assim, existiam tipos de filmes que era para isso. Existia, por exemplo, um filme de ISO 12. A gente vai entender o que é o ISO e a formação dele no filme. Nesse tipo de filme, eles conseguiam as pratas, os grãos de prata ali, eles vão estar bem mais próximos um do outro, né? Se a gente fosse olhar por o microscópio. Ter pouco Isso ruído, né? é informação mesmo, ou seja, se tu pensar na imagem, né? No geral, a gente tem as linhas, né? O que divide o meu rosto do resto daqui é a linha. Quando a gente vai desenhar, a gente aprende a linha, né? Essa linha, justamente divisória dos assuntos, é o que vai estar ligado diretamente ao fator de nitidez. Se tu tens uma imagem pequena, por mais que tu amplie ela, tu vais lidar com uma limitação em determinado momento ali, né? Então é muito nesse caminho, na verdade, né? Existem filmes que são de altíssimo padrão para grandes ampliações, existem filmes que não. Existem câmeras que hoje em dia são muito melhores do que qualquer filme, então Não, sim. Isso é inegável. não necessariamente, não seria uma lógica exata, assim, sabe? Hoje já tem até um movimento de grande formato em câmera digital, né? Sim, inclusive das marcas mais famosas de câmera de médio formato é a Hasselblad, que é uma câmera sueca, até hoje produzida conforme ela era produzida antigamente, ou seja, uma a uma à mão, cada funcionário ali na fábrica é responsável por montar uma inteira, do início ao fim, na linha de produção. Elas não saem muito também, né? Mas são câmeras extremamente precisas, extremamente caras também, são muito caras. E é isso, o formato de uma Hasselblad, perto de uma da Fuji tua, que já é full frame, tem esse sensor de 3,5 por 4,6 da, da Hasselblad é quase 4 desse sensor, né? Porque ela tem 6 por 6 o tamanho da 6 por 6 centímetros, o tamanho Muito do, grande. do coisa. É muito grande, exatamente. Se tu fica, meu Deus, né? Até a lente que tu vais usar para cobrir essa área precisa ser uma lente super cara também. Então é uma coisa assim bem complicada. Aqui, né, para a gente ter uma ideia, então, digamos, botando um sensor do lado do outro, ou um filme ao lado do outro, a gente tem aqui primeiro o 8mm, que era aquele filminho, só que aqui, na verdade, são os fotográficos, né? Então a gente tem o 110. Eu não sei quem é mais, não quem é mais antigo, mas quem já remexeu caixas de foto da família deve ter encontrado em algum momento
algumas fotos que eram câmeras que faziam isso, assim, que tu tens uma foto grande aqui do lado e a mesma foto pequena assim ao ladinho, né? Que eram câmeras que faziam mais ou menos com formatos diferentes essas imagens, né? Então, aí aqui voltando. Então, a gente tem o filme 110, que era esse filme que era basicamente uma caixinha que a gente encaixava atrás da câmera. Era o filme mais seguro que já existiu. É um filme que criança podia pegar essa câmera sem querer abrir e tu não ia perder as fotos. Então, era a coisa mais tranquila, né? O 126 era um formato que era esse primeiro formato, assim, né, dos mais conhecidos da fotografia, primeiramente quadrado, né? Então é muito interessante a gente pensar que, na verdade, a fotografia surge de modo quadrado. Daí o Instagram, inclusive, né? O Instagram surge como um aplicativo que vai te dar, então, ferramentas para fazer uma foto como essas fotos de antigamente, quadradas, né? E com diversos filtros que, na verdade, estão ali, como é que chama? Estão simulando a característica fotográfica. Cada um daqueles primeiros filtros do Instagram, né? Quem é velho como eu, que já usa o Instagram desde que o Instagram apareceu, lembra que vão ter, acho que eram 12 filtros, né? Tem o Lo-Fi, não sei o que, o Tóquio, que são justamente filtros referentes a filmes fotográficos antigos, né? Então tá, atrás do 120, mais ou menos do mesmo tamanho, a gente tem o perfuradinho ali, que é o 35mm, que é esse filme que acabou sendo mais convencional e até hoje é muito utilizado. Atrás dele o 6x6, que é o médio formato, o mesmo filme 6x6 utilizado em câmeras com outro formato de lente, podem fazer uma foto, em vez de quadrada, um pouco mais retangular também, que é o 6x7, mas é o mesmo filme. E, finalmente, o grande formato, né, que seria essa chapa, que é o que a gente chamava de chapa, né? Os antigos, assim, você vai fazer uma foto, vamos fazer uma chapa, tirar uma chapa. Né? Da mesma forma, a gente fala para o raio-x, né? A chapa de raio-x. Nesses formatos maiores, não tem muito filme, né? Rolo, né? É Não é foto rolo, única. é só chapa, justamente. Tu compra uma por uma. Por exemplo, hoje existe no Brasil muito pouco, eu conheço um fotógrafo que faz trabalhos assim no Rio e um em São Paulo, que usa esse tipo de filme. É muito específico, porque é uma câmera grande também, é uma câmera que precisa de muito cuidado, é um fole de tecido, sabe? Então, assim, é bem mais complicado de trabalhar com ele, por isso que é mais difícil. Mas, assim, eles ainda vendem, né? A indústria fotográfica ainda não acabou com isso totalmente. Rapidamente eu vou falar aqui da estrutura desses filmes, porque isso daqui são fotografias, então, imagina esse filme. Desculpa que eu acabei não trazendo nenhum aqui para. Mas, enfim, esse filme, imagina ele cortado de maneira transversal, né? E tu tens ali essa ampliação no microscópio, justamente só da quina assim, dele, né? Dele cortado em transversal, e aí tu vais ver ali cada camada. Então, basicamente, aqui a gente vai ter o quê? Essa parte mais grossa aqui, deixa eu ver, a imagem aqui a primeira imagem do filme negativo preto e branco. Primeira imagem, a gente tem tudo isso ali, preto, grande, é o filme, é o acetato. Aquela linha, né, bem ali né, no decorrer da imagem que é ampliada, essa linhazinha são os sais de prata, né? Ou seja, é bem pouco, né? Então, aqui a gente tem uma ampliação dessa imagem, né? Aqui a gente tem 20 micrômetros, 2 micrômetros, 1 micrômetro, né? Que é a ampliação. Então, tu tens na ampliação, tu vai ver, né, que a prata, na verdade, é isso, assim, são nuvens, que a gente chama, né? Nuvens de prata. Sobre o acetato. O acetato seria isso daqui e a prata seria uma camada mais ou menos disso aqui, assim. Qual é a diferença do filme colorido? Como é que a gente tem, então, a cor no filme? Da mesma forma, a gente vai ter o acetato, só que 3 camadas de prata. Né? E dentro dessas 3 camadas de prata, a gente vai ter uma camada ciano, uma camada magenta e uma camada amarela.
não é azul e não é vermelho. Por quê? E nem verde, né? Que doido. Nem verde. Por quê? Justamente quando eu vou passar rapidamente o slide aqui para mostrar isso aqui para vocês, né? Vamos olhar então aqui o segundo quadro aqui, na verdade, que é o CEMIC. Isso daqui eu montei para falar, na verdade, porque a gente tem duas coisas quando a gente vai falar de fotografia e quando a gente vai falar de fotografia de base química, ou seja, fotografia analógica. De cor, né, principalmente. Uma coisa a gente vai falar de cor luz, né? Cor luz, ou seja, a cor da luz, né? Quando a gente está pensando o sol e a iluminação do sol, a gente está pensando no branco. E o que é o branco? A junção de todas as luzes do espectro, né? E quando a gente está falando de uma cor que está no livro, uma impressão fotográfica, né? Quando a gente vai falar de impressão fotográfica, a gente está falando de cor pigmento. E aí é diferente. Por que na escola, quando a professora ensina para a gente que se a gente misturar todas as luzes, todas as cores, aliás, a gente vai dar branco? E quando a gente vai fazer isso na prática, no papel, misturando todas as tintas guache da caixa, vai dar um preto meio amarronzado, né? Porque o que ela está falando, primeiramente, é de cor luz, né? E quando a gente vai misturar as tintas, a gente está falando de cor pigmento. E aí a gente tem o inverso. Quando a gente mistura os pigmentos, a gente tem preto e não branco. Tá certo? Bom, só para explicar esse gráfico. Mas o que eu quero dizer, então vamos olhar aqui para esse cor pigmento CEMIC, né? Aqui a gente tem, em vez de azul, é o ciano, em vez do vermelho, é o magenta e o amarelo. A interseção entre eles, a gente vai ter o verde, o azul e o vermelho. E a interseção entre esses três, a gente vai ter o preto. E a interseção mais complexa entre todos eles, a gente vai ter o conjunto do espectro de luz. Então, é por isso que a gente tem aqui, no filme fotográfico, se descobriu justamente isso. O que a gente enxerga e o que a gente consegue enxergar em termos de cor são essas três variações, né? Aliás, perdão, não é o que a gente consegue enxergar, mas digamos o que misturado a gente chega a todo o espectro de luz. É por isso que a gente tem as cores primárias, etc. Né? Então aqui basicamente é isso. Como é uma imagem negativa, ou seja, a luz vai bater no filme e ali no filme, onde a luz bate, a prata vai ficar preta, né? Onde a luz bate, digamos, mais ou menos a prata vai ficar cinza, e onde a luz não bate, efetivamente vai ficar branco, transparente. Quando a gente inverte isso para uma imagem positiva, a gente vai ter o contrário, né? Justamente a camada de cinza vai ser o cinza, mas o preto vai ser branco e o branco vai ser preto. E aí a gente tem a imagem real positiva. Para vocês só lembrei agora disso, mas para vocês fazerem um teste disso de maneira mais prática, vocês podem pegar o celular, ver no Instagram um filtro de negativo. Então, vocês fazem como, por exemplo, fossem fazer um history, vão lá naqueles filtros lá embaixo, escreve negativo. Então, olha, deixa eu só pausar aqui rapidão lá o slide. Só para eu me ver também aqui com vocês, rapidola. Tá. Então, ó, bem aqui, né? Tem esses filtros assim quando a gente busca no Instagram. Se a gente colocar um filtro qualquer aqui, ó, negativo, vou escolher esse negativo 2. Ó, vamos ver se vocês conseguem. Olha como vocês estão me vendo aqui, né? Isso é uma imagem negativa. Ou seja, ali atrás, o amarelo do meu quarto, ele está azul, né? Eu que tenho um tom de pele amarronzado, puxado mais para o vermelho, eu estou bem verde, né? Da mesma forma, o teto, né? Que ele tem, claro, é marrom, mas vamos pensar na predominância de luz, de cor. Ele tem uma predominância aqui, né? Também amarelada. Então, vocês vão ver bem aqui na imagem, ele está dando um azul mais clarinho. A minha blusa verde está rosa, né?
propriamente uma interseção entre o magenta e o laranjado ali, propriamente, né? E assim vai, olha o quadro laranjado lá atrás, né? Então, é isso, né? A gente tem uma imagem negativa. O preto e branco vai ser mais ou menos isso também, só que em termos de luz e sombra só. Tá? E aí, chegando até aqui, alguém tá com alguma dúvida ou tem alguma questão com relação a isso? Ou podemos dar prosseguimento? Tá sem áudio, Renato. Ainda tá sem áudio. Escreve no chat, então. Ah, tá, agora foi. Foi, mas não foi. Fez o barulhinho do microfone, mas não veio. Engraçado que abre o chiado do microfone, mas não saiu a voz. Ah, tá. Ei. Agora chegou, né? Chegou. Era um volume aqui que eu não sei por que estava tão baixo. Ei, agora? Agora. Tá. Eu não tinha uma compreensão tão profunda da diferença do RGB e do CMYK, né? Uhum. Então, Geralmente isso é agora uma coisa muito de quem estuda artes gráficas, a galera da publicidade, porque a gente tem que. Porque qual é a ideia? É quando a gente vai materializar, né, a foto. Então eu vi assim, entendi, me corrija se eu estiver errado. Nos elementos, vamos dizer, nos processos físicos mesmo, químicos, tem que ser a subtração, né? Mas quando tipo na projeção ou então tipo na reprodução, a gente consegue através da RGB, porque tipo monitor, a maioria dos monitores é RGB, né? É Projetor é aquele negócio de RGB. pensar, monitor, projetor, televisão é RGB. A impressora é CMYK. Entende? Porque é o contrário, né? Ela vai Uhum. Olha, pegar e lembrando, transformar, entendi. uma coisa que eu lembrei agora, do exemplo da professora, por exemplo, de arte. Quando o professor de arte vai lá, ele fala, olha, misturando todas as luzes, as cores do espectro de luz, tu vai dar branco. Mas e aí vamos fazer uma experiência. Se a gente pega todas as tintas da caixa de tinta aí, né? Digamos, aí o professor dá uma caixa de guache para a gente. Na caixa de guache a gente tem exatamente as 3 cores primárias, mais um verde e o preto e o branco. Se a gente misturar tudo, vai dar um preto, um marrom grosso, um cinza qualquer. E aí, né, isso acontece porque a gente está misturando pigmentos, a gente não está misturando luzes. Agora, se tu pegas cada uma dessas tintas e pinta elas num círculo, digamos, uma faixa de cada uma, e depois pegar esse círculo e girar, vai dar branco. Porque a gente está misturando luzes nesse momento, e não mais cores, não mais pigmentos, entendeu? Entendi agora. Então, tipo, no filme precisa ser o contrário, porque eu tô trazendo da luz para o pigmento, né? Exatamente. E aí do Exatamente. pigmento para a luz, aí é o RGB que vai funcionar. Entendi agora. Exatamente. Né? Bacana, bacana, bacana Isso é entender muito isso. interessante porque, claro, estou falando de uma estrutura de uma tecnologia um tanto quanto passada. Mas isso vai servir para as bases de toda a pesquisa e a relação com a câmera digital. A título de curiosidade também, Renato, para te ter uma ideia, propriamente a câmera fotográfica, ela fotografa preto e branco, cinza. O que transforma para cores são os sensores que estão ali, né, capturando, na verdade, a frequência dessa luz. E a frequência da luz a gente vai entender porque elas chegam no suporte de maneira diferente.
né? Vai chegar primeiro a vermelha, depois vai chegar a amarela, depois vai chegar a luz verde, depois vai chegar a luz azul. Vai Né? ser algo meio parecido com o que tem aí no filme, né? Tem Exatamente. umas camadas de cor que são aplicadas no processamento depois até, né? Justamente. E por que estão nessa ordem? Por que estão nessa ordem de cores? Porque nessa ordem de cores é que vai te dar essa garantia, então, de tu capturar frequência por frequência, digamos, de cada vez. Claro que isso acontece numa fração muito pequena, né? Porque a velocidade da luz é muito alta, mas cada uma dos espectros de luz vai chegar de uma vez, por sua vez, e cada um vai sensibilizar, então, cada um desses pedaços. Né? A luz amarela, ela vai sensibilizar logo o que está ali amarelo, né? E ao mesmo tempo vai ser bloqueada. E aí só vai passar para o vermelho o que já for luz no espectro vermelho. Né? Nesse momento também vai bloquear tudo e vai passar somente a azul. No final das contas, então, dentro dessas camadas, que também são filtros, a gente vai ter os espectros de luzes todos. Né? Então, é uma tecnologia muito interessante. Imagina, né? Se hoje a gente lida com as tecnologias dizendo, nossa, uau, né? Como é que é possível? Eu estou aqui falando contigo diretamente por um celular, pela Mas internet, né? O que é internet? É luz, né? O cabo de fibra ótica é luz jogando ali informação. Em determinados momentos a gente usou o fio, né? O fio de metal aí, o de cobre, para tentar passar informações. A gente passa pela luz. eu acho que isso é tipo como é o funcionamento da tradução que a gente faz para ver, por exemplo, né? A gente vê Uhum. ao contrário, né, de cabeça para baixo, e a gente vê preto e branco, né? E aí faz essa tradução e aplica esses filtros sem nem pensar, né? Do mesmo jeito que a câmera, né? Exatamente, basicamente é isso. É muito interessante para mim pensar isso, que é quase como uma analogia mesmo do corpo humano. O que a ciência faz? É compreender o mundo, né? E o modo de funcionamento dele para criar esses instrumentos, né? Assim, claro, Uhum. de maneira muito básica, né, gente? Vocês vão ter aula de Bacana. história e filosofia da ciência aí com Não, pessoas não, muito isso daqui é um assunto que se deixar a gente fala horas, né? exatamente, justamente. Então Mas deixa eu vamos seguir seguir, um vamos pouco. seguir. Então, né, aí aqui assim eu vou passar um pouquinho mais rápido, gente, porque vão ser informações, muitas dessas coisas a gente encontra facilmente na internet, tem videoaulas, tem assim textos, livros, gráficos, né, muita coisa. Essas imagens aqui, por exemplo, eu tirei de um trabalho de doutorado de como era o nome do curso, gente? Deixa eu ver se tem bem aqui. Que é um curso bem específico de materiais, né? Que eles estudam, então, os materiais. Esqueci o nome, mas enfim, a Universidade de Rochester. E aí a pessoa estava justamente investigando ali essas coisas, né? Corta um filme no meio e fotografa ele com microscópio para entender, então, as camadas aí, como é que ele está disposto, etc. e tal, né? Aqui a gente tem, dentro do filme, aquilo que tu perguntaste, quando a gente vai falar de nitidez, quem já fotografa com câmera digital tem uma coisa assim que a gente já sabe. Acho que o Renato sabe disso. Teve um outro rapaz que fez aquela outra oficina pela fundação que eu dei aí, que já conhecia também isso. Né? Quando a gente está com uma câmera digital, que a gente sobe muito o ISO da câmera para garantir, porque está muito escuro, por exemplo, o local que a gente está fotografando, ele começa a dar muito ruídos. Né? Por que ruídos? Porque, digamos, a câmera ali está forçando uma iluminação já, né, para além do que ela conseguiria dar para garantir a imagem. Né? Isso nos filmes era uma coisa física, na verdade. Né? Ou seja, a gente tinha um filme de ISO tal, outro filme de ISO X, outro filme de ISO Y. Então a gente tinha os ISOs, como eu falei, a gente tinha o ISO, o filme de ISO 50, filme de ISO 12. Qual a diferença deles? O filme de ISO 50, por exemplo, esse Velvet, também aqui no cantinho, né?
Velvia positivo colorido ISO 50. Esse era um filme específico voltado para publicidade, moda. É um filme de alta definição da imagem, né? Que ele tem as partículas dele, os grãos dele são muito pequenos e muito próximos, né? Essa é uma super ampliação, colocando ela do lado das outras. Porque Mas aí pediu luz pra caramba, né? Pequenos, oi? Ele vai pedir luz assim até existir, né? Caramba, só que tu vai estar no ambiente controlado. É um filme voltado para estúdio, né? Aí tu vai ter uma imagem para poder mexer nela, né? Também. E, sobretudo, no IA, né? Diferente de um filme de ISO 400, por exemplo, que era um filme que são até hoje os filmes que a gente diz assim, é um filme para ninguém errar. Por quê? É um filme que tem uma faixa dinâmica muito grande e que serve justamente para toda a família, né? Para te dar na mão, né? Meu pai, minha mãe, meu primo, qualquer um que não é fotógrafo, que não está nem afim disso, só vai pegar a câmera, botar aqui e fotografar, né? Então, esses filmes eles têm um tamanho médio de grãos que é um pouco maior, por isso eles são mais baratos também, e tem diversidade, na verdade, desses tamanhos. Tem vários tipos de tamanho, diferente do ISO 100, o ISO 160, de um filme mais profissional, em que ele tem um só tamanho de grão, ou tem diversos tamanhos de grãos, como o Portra, mas eles estão todos muito próximos, né? O Gold é um filme de ISO 100, por exemplo, é um filme que serve para fotografar durante o dia também, mas ele tem grãos do mesmo tamanho, só que já não tem tantos, digamos assim, né? Ele é um filme muito mais uns grãos muito mais espessos ali. Isso tudo vai determinar a nitidez de um filme, né? Junto, claro, com a lente, né? Porque também boa parte da nitidez vai ser dada pela lente. E hoje, nos sensores, a gente tem justamente a questão da proximidade das células sensíveis, né? O que é um sensor? Ele é, digamos, uma base com milhares de filamentinhos, assim, né? Que são os sensores que vão captar essa luz. É um tipo de elemento que, quando ele recebe luz, ele reage de uma determinada forma, né? Então, para cada espectro de luz, ele vai reagir de um determinado modo. Digamos que, né, essa mão aqui ela vai ser tocada pela luz vermelha, então ela vai vibrar nessa frequência, e essa outra pela luz azul, ela vai vibrar nessa frequência. Quando os dispositivos eletrônicos forem traduzir isso, eles vão traduzir, através, claro, da programação, entender que aquilo dali foi o vermelho por conta do modo como essa substância reagiu, e isso aqui é o azul pelo modo como ele reagiu. Entenderam? Uhum. O filme preto e branco, né? Aqui, antes de ser revelado e depois de ser revelado, o que é que sobra, né? Então, uma diferença de cada tipo de filme passa pelas sutilezas do processo de fabricação, claro, né? A espessura e os componentes adicionados ali na gelatina, né? Ou seja, a forma, o tamanho, a quantidade, a distribuição desses cristais de prata. Da mesma forma, se a gente for pensar os sensores eletrônicos, o tamanho, a quantidade, a distribuição dos filamentos ali fotossensíveis vão determinar, né? E claro, no caso dos filmes, produtos químicos diversos adicionados são fatores que vão determinar muitas características importantes, entre elas, então, ali o quê? Sensibilidade, o contraste e a definição. Isso não é diferente na fotografia eletrônica, né? Na fotografia digital. Vão ser, claro, elementos diferentes aí, mas vão cumprir mais ou menos essa mesma etapa, né? Então, digamos, no filme fotográfico, né? Olha, é interessante a gente ver ele que a base flexível aqui, ou seja, o acetato, ele é bem maior, né? É bem maior. Tem uma camada ali de emulsão, que é justamente a gelatina com prata, que eu tentei colocar nesse desenho gráfico aí de mais ou menos o que seria a proporção, mas na verdade essa camada de emulsão ainda seria um pouquinho mais fina, né? E uma camada antiabrasiva, que a gente chama, que é uma camada anti-arranhões, né? E ainda em alguns filmes a gente tem uma camada anti-halo ou anti-espiralante. O que é isso? É um tipo de substância que não vai deixar o filme ficar enrolado, ele vai manter ele reto, né? E o anti-halo é propriamente, sabe quando a gente passa muito tempo dentro da piscina, dentro do igarapé, a gente sai de lá, olha para a luz,
e a luz está envolta numa espécie de névoa, né? Isso é o halo, né? A luz ela está batendo em diversas, basicamente, digamos assim, nesse caso, imagina que isso daqui fosse o acetato, né? Então a luz ela entra, bate, né, digamos, passa pela camada de prata, só que lá dentro do acetato, essa camada anti-halo, ela é como se fosse um fundo preto aqui, porque a luz ela vai bater e ela vai começar a rebater aqui dentro dessa base flexível. E esse bate e rebate vão gerar justamente esses halos, né, que é essa espécie de névoa que fica sobre a luz. A camada anti-halo evita isso. Quando a luz bate, ela já não vai bater e ficar refletindo lá dentro, ela vai bater e ser absorvida aqui. Né? Aqui é justamente a tentativa, então, de fazer essa representação. Só um minutinho, só tirar isso daqui da frente. Não sei se aparece para vocês, acho que não. Tá. Então, como é que funciona o filme, né? No caso, o filme preto e branco. Vamos falar do filme preto e branco, porque basicamente a câmera eletrônica, ou seja, a câmera digital, os sensores, eles vão funcionar como a captura de uma câmera de um filme, né, de um filme preto e branco, né? E as outras coisas lá que vão traduzir essa imagem para colorido. Então, o que a gente tem aqui, né? Quando a gente faz uma fotografia, a luz refletida pelo tema, ou seja, pelo que a gente está fotografando, o tema ou a cena, atravessa a objetiva da câmera, ou seja, atravessa a lente e atinge o filme. A gente poderia também pensar, atinge o sensor. Tá? Os materiais fotossensíveis, né, que foram estruturados ali de tal forma Desculpa, eu me atrapalhei agora porque voltou um pouco o áudio, Renato. Voltou? Deu um ecozinho aqui. Algum problema na transmissão, retoma aí. Então tá. Então, né, como é que funciona essa quando a gente fotografa, a luz atravessa a câmera e toca lá o sensor, né? Essa luz essa imagem que ela é formada sobre o filme, ela tá lá, mas a gente não consegue ver. A gente só vai ver depois dentro de um processo químico. No caso da fotografia eletrônica, ela é traduzida quase que instantaneamente para o visor da câmera e a gente tem ali, né, a imagem já pronta. No caso do filme, a gente vai passar ainda por um outro processo. Então, somente após esse processo de revelação, né, é que os sais de prata, então, sensibilizados pela luz, transformados em prata metálica e não mais sal de prata. Quando a prata recebe luz, então ela muda de estrutura, vai ser chamada já de prata metálica, que é a prata que a gente conhece, a prata do brinco, a prata do cordão, a prata, né? Que é a prata metálica, né? Então elas vão se transformar nessa prata metálica a partir do processo químico, né? E vão estar apresentadas ali enquanto negativos. Quando a gente olha aqui a imagem então embaixo, né? Imagina aqui justamente o assunto, que é a garça aqui colorida, né? Quando eu faço a foto dela, imagina que todas as luzes que compõem ela, né? Quebradas, elas vão formar, digamos que, 3 canais de cor na imagem. Né? Um primeiro canal que vai estar... um primeiro canal responsável pelas luzes vermelhas, as outras verdes e as outras azuis. O que é isso? É justamente o RGB. Né? São essas 3 cores que a gente consegue absorver no filme. E essas 3 cores juntas, elas vão dar todo o espectro de luz. Né? Então, elas tocam o filme. Quando elas tocam o filme, a gente ainda não tem a foto. A gente tem o que a gente chama de imagem latente, que é uma pré-foto ainda. Né? E só depois, passando por um processo químico, a gente tem o negativo. Né? E depois do negativo, passando por um outro processo físico, propriamente, que vai ser projetar a luz desse negativo sobre um papel fotográfico agora sensível, a gente tem a imagem finalmente positiva ali em preto e branco. Então, de onde eu saio de uma cena real do mundo aqui colorida e ela é traduzida em todo esse caminho, né, para uma cena aqui que tem preto e branco. Só a título de curiosidade, bom, eu fotografei essa garça em cor, né?
e eu montei essa imagem em preto e branco a partir justamente dos canais dela. Então, digamos, seria em termos de ela estar aqui acho que da maneira mais neutra possível, digamos assim. Mais raw, né? Crua. E, finalmente, aqui a gente chega, então, na questão da sensibilidade, né? E o que é a sensibilidade de um filme? Sensibilidade na fotografia, onde a gente vai falar de ISO e de exposição, né? E aí aqui a gente entra, então, para entender um pouco o sistema de cores, tá? Então, retomando aquilo que eu estava falando, a gente tem na cor luz e cor pigmento. O que isso significa? Tudo o que a gente enxerga, do modo como a gente enxerga, ou seja, do modo como as coisas são projetadas para a gente, seja quando eu estou olhando o mundo direto, ou quando eu estou assistindo uma televisão, quando eu estou olhando no celular, a gente tem ali uma projeção de luz. Isso é luz-cor, né? Ou seja, a gente tem o vermelho, a gente tem o verde, a gente tem o azul. O verde com o azul ele vai dar um ciano, o verde com o azul com o vermelho vai dar o magenta, o vermelho com o verde vai dar o amarelo, e a junção disso tudo vai dar o branco, né? Quanto mais frequências de luz, né? Quanto mais cores, então, a gente tiver junto da projeção, mais luminoso vai estar, que é o branco, né? Então, esse é o sistema usado, então, nos aparelhos, né? Já quando a gente vai traduzir essa imagem, né? Que é uma imagem de luz, ou seja, uma imagem está sendo projetada, uma imagem digital ali, etc. Numa foto física, ou seja, quando a gente vai imprimir isso, quando a gente vai desenhar, quando a gente vai pintar, quando a gente tem já a coisa impressa, né? Enfim, a gente está falando já não de cor enquanto luz, mas enquanto pigmento. Então, quando a luz chega para a gente, ela é luz-cor. Quando a gente está trabalhando com as tintas, digamos assim, né? A gente está com luz-pigmento. Então, essa é uma diferençazinha só do sistema de cor aqui, para a gente entender um pouco essa diferença de como a gente recebe a luz e como a gente, dentro da imagem, e como a gente traduz ela no sentido da materialização, né? Sendo que, se a gente está olhando a foto ainda no computador, a gente ainda está no sistema de luz RGB. Né? Então, a sensibilidade é o fator que determina a quantidade e o tempo da vazão de luz em que deve ser exposto o filme, de modo suficiente para formar uma imagem legível, né? Ou seja, se a gente a sensibilidade ali do filme ela é dada de maneira determinada, ou seja, tem um filme de sensibilidade que é a mesma coisa que ISO, essa sensibilidade 100, 200, 400. Na câmera a gente tem, na digital, aliás, a gente tem muito mais possibilidades, né? Posso botar para 1000 e pouco, 100, 200, 160, tem uma variação bem maior. E o que é isso, justamente? É um fator, ou seja, um cálculo de quantidade de tempo de luz para poder sensibilizar aquela quantidade de sais de prata que está no filme. Da mesma forma, numa câmera eletrônica, vai ser a vazão de luz que vai determinar a quantidade, aliás, vai ser a vazão de luz, né, que dentro de um tempo vai determinar a formação da imagem naquele sensor. Então, o sensor ele é previamente ali configurado, nesse caso, para esse tempo, né? Então, a sensibilidade, assim como outras propriedades do filme, ela é determinada pela quantidade, pelo tamanho, pela forma e espessura dos materiais fotossensíveis ali disponíveis, que é justamente isso daqui, né? Que é isso daqui. Ou seja, a quantidade, o tamanho, a espessura, o formato desses grãos, desses sais de prata, como é que eles vão se relacionar ali, que vão te dar, então, toda a quantidade, digamos assim, da sensibilidade, né? A quantidade, mas também o tamanho, a forma e a espessura dele vão dar
vão determinar essa sensibilidade. E esse índice de sensibilidade, né, que a gente chama de ISO, antigamente a gente chamava de ASA, em outros países, outros sistemas é chamado de DIN, GOST, né, que é uma outra escala de medição. Então, o valor da escala ISO, né, ela salta e regressa de ponto em ponto. Ela é o dobro ou a metade da vazão indicada da asa nominal. Ou seja, de novo, isso daqui já são coisas bem mais técnicas, né? Mas se eu tenho um ISO 100, digamos, eu estou fotografando dentro de uma determinada configuração da foto, e a foto está muito escura, né? Como é que eu vou melhorando ela, digamos assim, né? Eu vou dobrando o valor ali, né? E é por isso que lá na câmera a gente tem assim, velocidade 30. Aí quando tu vai girar o botão da velocidade, ela vai para 60. No caso das câmeras eletrônicas, acho que ela tem um intervalo entre o 30 e o 60 ainda aí, né? Mas elas vão pular sempre do dobro, ou seja, 30, 60, 125, 250, 500, 1000. Vai ser a velocidade do obturador isso. Da mesma forma, a sensibilidade do ISO vão estar mais ou menos inscritas dentro dessa escala. 100, 200, 400, 800, 1600 e assim por diante. Né? Então, o valor da escala do ISO, quando ele fala que ela salta ou regressa de ponto em ponto, quer dizer que se a gente, muito em fotografia, a gente fala assim, a gente faz uma foto, fala, ficou escura. E agora, se um amigo do lado que é fotógrafo também vê assim, sobe um ponto aí, porque tá escura essa foto. É justamente isso. Ou tu muda a asa, ou tu muda a abertura da lente, ou tu muda a velocidade. Isso tudo vai determinar ali na hora. Agora a gente está falando de escala de ISO, né? Mas é nessa lógica que a fotografia vai sempre trabalhar. E todas essas numerações, nomenclaturas que vocês vão encontrar na câmera vão estar justamente levando em consideração isso, né? Não o ISO, isso. Essas escalas, né? Da mesma forma, tem essa questão da abertura da lente, né? Por que é 1.8, 2.8, de 1.8 para 2 a gente tem um ponto, né? Então, de 1.8 para 2, a gente tem o dobro da vazão de luz. Muito embora 2 não seja o dobro de 1.8. Isso daí já vai ser uma outra questão dentro do cálculo, viu, gente? Aqui é um método de estabelecimento, então, dos critérios para medição dessa sensibilidade, né? Isso daqui é muito técnico, está aqui. Como eu vou passar esse slide para vocês, eu não vou entrar agora me aprofundar nisso, né? Mas basicamente, então, isso foi desenvolvido por esse pesquisador, o Warnick, em que ele, então, distribui uma escala e dentro dessa escala uma espécie de vazão da luz, né? E como ponto a ponto a gente consegue determinar a quantidade de luz que está entrando ali, etc. e tal, pela câmera, pela lente até chegar no filme. E aí calcular a partir dessa vazão de luz a quantidade de tempo necessário para sensibilizar ali o sensor ou o filme. Né? Lembrando que é isso, né? A indústria fotográfica, as pesquisas fotográficas são coisas que estão a todo momento se redescobrindo, né? Hoje em dia a gente tem ISO, por exemplo, que na época do filme seria impossível, de 130 mil, né? Imagina o ISO de 130 mil, a gente tem que colocar uma quantidade muito grande de sais de prata, muito pequenos, muito juntos. Né? Fisicamente seria uma coisa quase impossível, mas com o avanço da tecnologia, de modo eletrônico, a gente consegue chegar a esses outros valores. Agora, ainda que a gente consiga chegar mais longe dentro dos valores, a escada ainda é essa mesma. Travou total de novo aqui. Aí vamos retomar. Beleza. Tu estava falando do ISO, né? Isso. E é bacana que, assim, hoje, no digital, que a gente tem
a assessoria do computador, da câmera do celular, e isso parece meio inútil, né? Mas assim, toda essa matemática, né, quando a gente não tinha esse apoio de máquinas, né, era o que auxiliava a gente a saber como que era a configuração para poder não perder a foto, né? Exatamente. E assim, é isso que eu estava falando agora quando travou. Muito embora, na época do filme, a gente tinha no máximo um filme de ISO 1000, 1600, que a gente conseguia transformar num 3200, a partir de uma outra técnica. Nas câmeras digitais hoje, se a gente for pegar, assim, eu acho que a milha vai até, sei lá, 130 mil de ISO, sabe? É uma sensibilidade muito alta. Seria impossível fazer isso num filme. A gente ia ter que colocar muitos sais de prata muito pequenos, muito juntos, numa base, sabe, de acetato, tá. Então, claro, no determinado momento, a própria base física ela tem o seu limite ali, né? E a base eletrônica ela conseguiu transpor esse limite e chegar a outros valores, né? Mas, muito embora chegando em outros valores, ela segue a mesma escala, ou seja, a mesma escadinha, né? Ali proporcional, que é justamente entender dentro da produção da imagem a vazão de luz. E aqui eu vou passar um pouquinho isso, porque isso são informações bem técnicas com relação a gente lidar com o filme ali, né? O que significa, então, isso aqui é legal, né? Essa questão do valor de exposição, etc. e tal. Mas aqui está muito ligado para o filme. Então, aqui, por exemplo, né? A gente tem a tabela de exposição baseada no ISO 100. Essa tabela aqui de exposição, ela significa o quê? Que a partir daqui e do entendimento do que é o EV, ou seja, o valor de exposição, o valor de exposição basicamente é a luminosidade, né? A gente tem um tipo de luminosidade que vai do 1 ao -6 e desce até o 20. Esse valor de exposição, ele vai ali, né, dentro de diversos cálculos, vão determinar o quanto eu vou precisar de tempo e abertura da lente, ou seja, de vazão de luz, para se chegar até a foto. E o que significa chegar até a foto? É chegar ao ponto que o sensor ou os sais de prata escureceram, né? Ou seja, aquele sal de prata que está ali no filme, ele precisa de 1 segundo para ser sensibilizado dentro dessa vazão de luz, digamos, pequena assim de uma lente. Então, se a gente for pensar nesse valor que eu dei agora de 1 segundo, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Exatamente deveria estar com valor de exposição lá pelo 3, ou seja, uma cena pouco iluminada, né? E com uma abertura de uma lente bem aberta, em 2.8, para eu garantir, digamos, para eu garantir uma foto nessas condições, né? Então, esse daqui é uma tabela dentro de um cálculo assim que serve para justamente a gente ter uma ideia de o quanto se precisa para sensibilizar. Claro, aqui a partir do ISO 100, e aí a gente vai basicamente dobrando esses valores na medida em que a gente vai ou diminuindo ou subindo o ISO, né? Dobrando ou diminuindo o dobro também. É muito interessante na fotografia que a gente tem essas várias escalas que são sempre ligadas ao ponto a ponto, que tem a ver com dobros, né? Mas invertidas, né? Então, se eu abro mais a lente, eu tenho um valor lá que é menor e tenho a profundidade que é maior. Então, né, é toda uma inversão assim que é bem interessante. Que às vezes bate um pouco a cabeça para entender, né? Mas a ideia é justamente a gente ter isso como conhecimentos de base para entender o funcionamento desses elementos aí, né, dessas tecnologias. Isso daqui não vai determinar se a gente vai ou não fotografar, né? É o contrário, a gente vai fotografar. Isso daqui serve para a gente ter um guia de compreensão da forma como isso acontece, digamos assim, né? E também, claro, da forma como isso não acontece de maneira aleatória, ou seja, isso é fruto de bases de pesquisas, né, científicas, de experimentações e tá.
Então, aqui, olha, lembro do espectro de luz, né? Quando eu estava falando. Então, a gente tem o vermelho com uma frequência de luz tanto maior do que o azul ali embaixo, né? E a gente tem assim, isso é a faixa de luz visível. Se a gente olhar aqui do outro lado, essas tarjas pretas, a gente vai ver que são os outros espectros de luz para além do que a gente enxerga. Abaixo da luz visível ali a gente tem o ultravioleta, né? Que propriamente isso aqui não é um azul, é um violeta. Então a gente tem o ultravioleta, a gente tem os raios X e os raios gamas. Acima do vermelho, a gente tem o infravermelho, as microondas e as ondas de rádio, né? Tudo isso a gente sabe trabalhar a partir de instrumentos específicos. No caso da luz visível, a gente trabalha com um instrumento que é a fotografia, a lente, os sensores, etc., né? Aqui, a título também de curiosidade, tem uma coisa interessante. Aí, quando a gente olha para o céu, a gente vê um monte de estrela, né? E aí, em alguns determinados momentos, a gente vê uma estrela bem branca, né? Bem brilhante, assim, branca. Vênus, do lado da Lua, né? Ali a gente tem um corpo celeste muito próximo, refletindo a luz do Sol, né? Em toda a sua intensidade. Em outros momentos, né, principalmente quem faz observação astronômica, encontra às vezes um pequeno ponto de luz vermelho no céu. A gente sabe que por ser um ponto de vermelho, ele está muito longe. Está tão longe a um ponto de quase a luz não chegar mais. A única frequência de luz que ainda chega é a luz vermelha. Então não significa que esse corpo celeste lá tão distante, ele é vermelho. Significa que, na verdade, a última luz que está chegando dele é vermelha, né? Eu adoro astronomia, essas coisas. Então, é muito interessante que os cientistas falam assim, quando, nas nossas observações daqui, né, quando a gente chega até um ponto que seria o limite da nossa observação do espaço, que é o que a gente chama de borda do universo, a gente só tem pequenos pontinhos vermelhos. Porque dali, depois daquilo, a gente não sabe o que tem, né? Porque, enfim, não tem luz, a luz não chega, então a gente não tem como saber o que E está não dá lá. para saber nem qual é a distância, né? E não dá para saber qual é a distância, porque a luz não está chegando, exatamente. Então, aqui também a questão da sensibilidade espectral, né, que diz respeito a filmes com sensibilidade específica para determinados comprimentos de onda. Então, existem os filmes sensíveis à luz azul. Geralmente são esses filmes gráficos, né, que eram muito utilizados para trabalho de cópias, né? Existe um tipo de filme que, assim, a gente filma o filme no cinema. A imagem ela sai toda em negativo. Então existia uma máquina que a gente passava as fotos, porque, bom, se a gente for olhar o filme de cinema, eles são milhares de fotos, né? Vocês já sabem disso. São 24 fotos que montam um segundo. Então tinham filmes que eram filmes de reprodução. Eles servem justamente para reproduzir esse negativo num filme positivo, para ser depois colocado no projetor, para a gente sentar lá na sala de cinema e assistir, né? Existiam os filmes também ortocromáticos, são filmes de sensibilidade específica para luz ultravioleta, luz azul e verde, né? Então a gente consegue fotografar justamente os raios ultravioletas com esse filme. Claro, a gente precisa de maquinários específicos. Mas são filmes que são desenvolvidos para outras finalidades, justamente, desde a finalidade da espionagem até a científica, viu? Né? Pancromáticos são os filmes de sensibilidade a todas as luzes visíveis, né? Como a gente chama a maioria dos filmes, né? Ele é sensível a todas as luzes do espectro, a tudo que a gente está vendo, né? Tem o pancromático vermelho estendido, que é um tipo de filme de fotografia científica que ainda vende hoje. É um filme um pouquinho mais difícil de encontrar, um pouquinho caro, assim, para quem gosta de fotografia de filme como eu. Mas é um filme muito, muito, muito bonito, assim, porque ele satura um pouco, digamos, as luzes vermelhas e as outras ficam mais estáveis, né? Então tem uma predominância do vermelho bem mais forte, assim. Coisas que a gente faz, enfim, tranquilamente no Lightroom, nos processos de edição, né?
Bom, tem os filmes infravermelhos, né, que são filmes de sensíveis à radiação ultravioletas, luzes azuis e vermelhas, azul e vermelha, e para as ondas não visíveis, na verdade, de infravermelho. Esse tipo de filme é bem interessante, porque ele já vai mudar tudo. Por exemplo, a cor verde, ela necessariamente vai aparecer como vermelha, né? O resto das cores vão permanecer mais ou menos iguais. O azul vai mudar um pouco também, mas principalmente esse verde. E tem a ver com a frequência de luzes. Isso é muito legal. Tem um fotógrafo africano que fotografou a guerra civil, creio eu, no Congo. E é um outro país com nome diferente que eu não vou lembrar. Mas enfim, se vocês virem pode botar assim no Google: fotografia, África, Guerra Civil, filme infravermelho, IR, né? Que às vezes é chamado de IR também, infrared, é o termo em inglês. As imagens são muito interessantes porque são tipo os guerrilheiros ali, né? Aqueles rapaz, um guerrilheiro negro com aquela roupa de exército camuflada meio verde, a mata verde atrás. E aí só ele está numa cor natural, a cor da pele dele ali, mas o verde está todo avermelhado. Então a imagem vira uma outra coisa. Outra característica interessante do infravermelho é que a gente consegue, digamos, ultrapassar certas luzes. Então eram filmes utilizados também para espionagem, porque determinada forma de fotografar esse filme, a gente consegue ver o que está por baixo da camisa, literalmente, da pessoa. Entende? Então, esse tipo de filmes eles eram muito utilizados para isso também na época da espionagem aeroespacial e etc. Né? Assim, são muitas utilidades. Uma outra característica que a gente vai sempre falar muito do filme, que é essa questão da latitude, é justamente o quanto o filme suporta, né, ser fotografado. Né? Eu tenho uma taxa X para fotografar esse filme, eu posso estourar ele puxando essa taxa até o limite. Né? Da mesma forma, na câmera digital, que eu posso superexpor uma foto, deixar ela muito clara, porque depois eu vou conseguir tratar de determinada forma ela no programa de edição para não ficar, porque eu quero esse brilho forte, enfim. Né? Isso é o quanto a câmera suporta. No caso dos sensores eletrônicos, seria o quanto ele suporta para te não estourar o gráfico aqui do branco e do preto. E Jorge? Fala. Eu posso chamar de latitude, por exemplo, né? O meu entendimento de latitude se tem muita luz, né? Eu vou expor para aquela luz e aí não vai aparecer sombra, né? Aí hoje, qualquer celular, ele faz um HDR meio automático, né? Sim. Ele vai pegar a baixa luz, a média, a alta, vai juntar tudo numa mesma, né? Uhum. De certa forma, tipo, a tecnologia transformou a latitude num detalhe, né? Mas quando a gente vai para o analógico ou para o digital, que não tem esses assessoramentos, né? Esse é um limite que existe, né? Esse é o limite, é justamente isso. Ele é o limite, porque, por exemplo, na base do filme era o limite até o quanto o filme aguenta. Porque se eu tenho um filme 100, significa que eu tenho até 100 avos de segundo numa determinada vazão de luz para sensibilizar a prata. Se eu abrir muito essa vazão de luz, eu vou ter que diminuir, ou, aliás, aumentar o tempo que ele vai ficar exposto aqui, né? Ele vai ter que ficar, o obturador vai ter que abrir mais rápido, se tem uma vazão de luz maior. Então, seria mais ou menos o quanto ele aguenta. No eletrônico, isso foi aproveitado, na verdade, digamos assim, enquanto estabelecimento justamente desse limite. Né? Porque na eletrônica a gente vai estar lidando com outras coisas, ou seja, o quanto é o estouro de branco que na hora do programa de edição, mesmo que eu baixe todo o brilho, tu vai ter o branco na foto. O resto da foto é tudo preto. Vai ter um branco ali. Mas no final, por exemplo... Justamente, exceder o limite, no caso do eletrônico, do gráfico. Né? Se tu sobe aqui o gráfico totalmente, que nem aquelas faixas de áudio, né?
Tens elas Sim, aqui. sim, sim. Se tu estoura aqui Mas aí para o que cima, fala é o seguinte, tipo, se eu faço uma foto da Lua, né, eu vou ter que fazer 2, 3 fotos se eu quiser uma exposição do que eu estou vendo, né? uhum, Primeiro a Lua, expor as estrelas, expor a nuvem, né? E é, juntar tudo, né? juntar tudo. Isso o celular tenta fazer. No caso de uma fotografia específica dessa, assim, que é uma fonte de luz muito forte, com um espaço muito escuro, é um pouco mais difícil, mas o celular faz isso, principalmente em termos de paisagem, faz isso muito bem. A maioria dos celulares, para aponta-se para aquela paisagem grande, ele vai conseguir equilibrar o céu, mais ou menos aqui as É sombras, que hoje tu pega um vai ver. celular de entrada, tira uma foto e o céu fica azulzão, impressionante. E o verde, mesmo na sombra, vai ficar Uhum. verdão, não sei o que, né? Assim, então, Aí, isso a gente não entende que o computador que já opera isso, já tirou da é uma gente, né? programação, Só é uma que é um programação. processo de pegar 2, 3 fotos e juntar, né? Justamente. Isso a gente faz, inclusive, no programa específico, né? Hoje no Lightroom também já saiu uma, um ícone que tu faz isso também muito mais rápido, né? Seleciona as 3 imagens que tu queres e aperta no botão HDR, ele já vai juntar. Mas justamente no celular, nas tecnologias mais avançadas, já vão tentando fazer isso de uma vez. Então, no celular a gente tem a função HDR, né? Que é justamente isso. Na câmera, a gente pode fazer isso de maneira artesanal, ou seja, primeiramente, eu acho que teria que deixar a câmera no tripé, mas o Lightroom já reconhece, mesmo que tu não estejas no tripé. Tu faz as 3 fotos iguais, então tu dá uma foto dentro do. A técnica seria mais ou menos essa: tu fazer uma primeira foto no índice 0 da exposição ali do fotômetro, tu vai fazer uma outra com 1 ou 2 pontos a mais e vai fazer uma com 1 ou 2 pontos a menos. Isso significa que, por exemplo, se tu está fotografando uma paisagem, o céu que tem uma exposição diferente do chão aqui que está em sombra, tu vai fazer a primeira foto flat, né, digamos, geral, uma outra tu vai tirar só expondo justamente o céu e uma terceira com uma melhor exposição as sombras. E aí o programa vai juntar aquilo e te dá uma só imagem com equilíbrio de céu, de sombra e de tudo, né? Essa é a técnica do HDR. Isso no filme não era possível fazer, né? Mas tinha algumas coisas que davam para ser feitas. Por exemplo, se eu vou fotometrar, ou seja, calcular a minha foto a partir da sombra, eu vou necessariamente estourar o que está muito claro, né? Então, em determinados momentos, o que o fotógrafo faz? Tinha um amigo meu que ele falava assim: faz uma fotometria no ponto claro e faz uma fotometria no ponto escuro, né? Até porque, principalmente na câmera digital, vocês vão ver muito isso. Vocês alteram muito a configuração das imagens, vocês vão ter uma diferença até de cores ali, né? Que é uma diferença de frequência. Então, no fotojornalismo, eu estava conversando com um amigo meu outro dia, o Everaldo, e estava falando. Basicamente, a regra para não dar nada errado, assim, principalmente para chegar lá no jornal, o cara vai ter que pegar um rolo de filme, ele vai ter que revelar, vai mandar para o editor só vai olhar e mandar para a impressão. Não vai ter tempo de ficar editando foto. Porra, essa daqui ficou com a luz alta, essa aqui ficou com a luz baixa. Não. Então, o que o fotógrafo fazia? Fotometrava o chão, porque o chão ele é de uma base, digamos, cinza e está pegando a luz ali, né? Então, ele fotometrava o chão, deixava aquela configuração, ia fazer tudo ali. Então, ele ia ter justamente o céu vai lá, vai dar uma estouradinha, mas o chão vai estar sempre garantido e tu vai manter, sobretudo, a mesma faixa de luz, assim, né? E aí tu vai ter um filme inteiro com a mesma dinâmica de imagem. Essas são técnicas que a gente usava justamente para dar conta dessas questões, assim, né? De não poder fazer uma edição, não ter tempo, precisar de uma imagem mais certeira. No caso dos filmes, é por isso que tem muito fotógrafo antigo que acaba soltando esse tipo de jargão, assim, do tempo do filme é que o pessoal tinha que aprender mesmo, tá. Não é bem isso, né? Não é bem isso.
Assim, o filme existia uma compreensão diferente um pouco do que era, do que é hoje a compreensão da fotografia digital. Mas eles seguem o mesmo trajeto, assim, né? Então, seguindo aqui, bom, seguindo aqui, então a gente chega na parte da câmera, e aí, Renato, queria ver contigo como é que a gente está de tempo, porque aí eu posso seguir nessa parte da câmera já a partir de amanhã, que da mesma forma eu vou trazer muitas informações, né? Então, eu Sobre. acho que a gente já trabalhou bastante assunto hoje. A Aham. gente pode deixar para amanhã, sim. Tá, joia, então. Então, só para a gente deixar engatado para amanhã, né? Então, amanhã eu vou começar a falar sobre as câmeras, né? Então, falar do princípio da câmera escura, né? E de quando ela vem, assim, né? De muito tempo. A Mona Lisa está aqui meio despachada, porque é justamente isso. O Leonardo da Vinci já usava a câmera. E em pesquisas mais recentes, a gente descobriu que tanto na Grécia Antiga, mas também quanto na China, 5.000 anos atrás, já se usava a câmera escura. Não, na verdade, né, Jorge, se a gente vê qualquer uma dessas câmaras escuras dos egípcios, né, nas pirâmides, eles tinham um negócio de um orifício que a luz, num dia do ano, projetava lá e era uma onda doida, mágica, né? Era uma onda doida, porque era justamente isso, era como tu estares no cinema. Imagina isso no Egito Antigo, né? Isso era bem interessante. Tem uma outra pesquisa que mostra também uns tipos de câmeras escuras que foram descobertos aqui na América, né? Nos povos. Não, tem dos maias, nas pirâmides dos maias tem umas salas escuras também, dos Então, isso é incas um, é também, um né? princípio que acontece, na verdade, né? Um fenômeno ótico que acontece, e justamente todos os povos, em algum momento, descobriram, né? Sempre Perceberam. foi um elemento de estudo das estrelas, né? Exatamente. Porque a gente consegue projetar as estrelas no chão, né? E ficar olhando Aham. dentro de uma base, assim. Então é muito interessante isso também. Então amanhã a gente fica para falar um pouco sobre câmera, ó, o funcionamento da câmera, né? Apesar disso aqui ser em tese uma câmera de filme, ela é a mesma base para uma câmera digital. E aí falar um pouquinho mais daquilo que eu falei ainda hoje, que é a questão da vazão de luz, né? Que eu trouxe aqui para falar mais quando fosse falar de diafragma e tudo mais. Tem até um gráfico aqui com uma torneira que é bem mais interessante para a gente entender esse processo, né? A gente está falando de vazão de luz e tempo de exposição, por exemplo. E, para além disso, ainda algumas diferenças de lentes, como isso influencia na imagem, etc. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar alguma questão? Não entendeu alguma parte? Quer que explique melhor? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Cri, 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 cri. Espera aí que tem um grilo falando aqui. A Bruna quer falar? Não? Não, tá todo mundo com vergonha. Amanhã eles falam disso. Tá certo, gente. Então, olha, aí só retomando como eu estava falando lá no início, a gente vai fazer essa, né, justificando que eu tive uma questãozinha aqui em casa, né, e isso me impossibilitou de viajar. E aí, então, a gente optou por fazer essas aulas mais teóricas. Hoje a gente vai falar assim dessa maneira bem geral, né, dentro da fotografia analógica, como que ela se desenvolve. Depois de amanhã eu já vou entrar, falar um pouco da fotografia artesanal mesmo, que a gente faria aí de maneira prática. Vou falar um pouco dela no geral, trazer um pouco de história da fotografia e a gente vai finalizar, não com teoria, na verdade, mas é de pensar um pouco a partir de um professor, de um professor de fotografia brasileiro aqui, né? Como a gente pensa, na verdade, essa questão da fotografia enquanto essa contadora de histórias. E aí eu vou ver se eu deixo o exercício, na verdade, para vocês fazerem aí de produção mesmo de imagem, viu, Renato? Legal, legal. Acho que a gente trabalhou bastante os assuntos, aprofundou aqui, né, em assuntos que são importantes de ser aprofundados, né? E
não sei se o pessoal prestou atenção exatamente do que tu estava falando agora no final, mas ele estava falando tipo, da problemática que foi dele não poder vir, né? Então, assim, a ideia que a gente tinha com essa oficina era fazer uma oficina mesmo de fotografia artesanal. A gente produzia as câmeras, revelar, né? E, assim, não deu para fazer agora, mas a ideia é fazer no ano que vem, em algum momento. Janeiro, fevereiro, março, a gente vai verificar quando conseguiria fazer, né? E Acho aí, que entre janeiro e fevereiro, mundo março, convidado já, né? exato. Então é isso, Jorge. Te agradeço, né, pela aula, né, por ter organizado aqui todas essas informações. Acho que foi muito útil, né, para todo mundo. Fica o registro da aula, né, do vídeo que a gente vai colocar no canal, né? E Uhum. amanhã a gente continua a discussão. Beleza, então. Então, gente, aguardo vocês, viu? Peço compreensão disso, né? Da gente ter uma aula online, não é o ideal, principalmente quando a gente está falando de imagem, produção de imagem. Mas é isso, eu vou deixar os exercícios até o final, para justamente a gente trabalhar essa coisa, vendo tudo isso, né? O que é fotografia, essa parte mais específica, científica, etc. e tal, que são curiosidades, né? Eu vou deixar justamente um exercício para o final que vai ser a gente pensar a fotografia enquanto essa contadora de histórias. E como a gente conta uma história a partir de um número X de fotografias, por exemplo. Legal. Muito Então é bom, isso, então. gente. Muito obrigado, viu? Obrigado pela compreensão. Obrigado, Renato. Obrigado ao projeto. E sigamos, então. Até amanhã, gente.